giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao podcast Saúde e Cultura. Eu sou o Júlio Madruga e ao lado passo Cristiano Ávila, apresentando mais um podcast Saúde e Cultura. Tem o nosso piloto que vai ao ar, pessoal, não deixe de assistir, com parceria da Fiocruz Brasília, financiamento do Governo do Canadá e a parceria também da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde e Ministério da Saúde do Brasil. Então, boa noite, Júlio. Nós estamos aqui hoje com a nossa convidada especialíssima, né? A Reginara. Eu já ia falar dona de novo, não pode. Antes de começar, a gente estava falando aqui, a gente chamou ela de dona, ela não gostou muito. Mas essa guria, né? A Reginara, que atualmente é coordenadora da saúde da população negra da Secretaria de Saúde de Rio Grande, né? Além disso, ela é técnica aí há 30 anos, né, Reginara? Ela vai contar um pouquinho para nós. Só 15. Tem muita experiência aí na área da saúde e tem tudo a ver com o nosso programa, né, Júlio? Então, Reginara, se apresenta para nós. Boa noite, meu nome é Reginara Félix dos Santos. Faltou dos Santos. Eu sou técnica de enfermagem, eu estou coordenadora do Programa de Política Pública de Saúde da População Negra do município do Rio Grande. Há quanto tempo é técnica de enfermagem, Reginara? 15 anos. 15 anos já, nossa. 15 E anos. sempre aqui em Rio Grande? Sim, e me formei aqui. Passei um tempo entre Santa Casa, FURG, algumas experiências hospitalares, mas a minha grande experiência foi na saúde ocupacional. Entre 7 anos, entre 3 empresas. Mas já passou pela Santa Casa, Júlio, pela FURG, pela Secretaria de Saúde, passou por toda a saúde de Rio Grande, não tem mais aqui, saúde né? ocupacional, Toda grandes saúde de Rio empresas de Rio Grande, Era Brasil, Bianchini, e Transpetro. Nossa, Fiz caminho uma longo, historinha aí. já zerou a saúde. Já zerou, passou Nem tempo tantos, privado, nem né? tantos, né? Agora vai pro Mão Porto, né? Não estão patrocinando, mas eu acho que ela vai pro hospital particular que vai abrir, eu acho. Quem sabe? Então, Reginara, conta um pouco para nós a tua experiência junto à coordenação de saúde da população negra. Pois é, Cristiano, eu acho que tu melhor que ninguém mais ou menos acompanhou a minha trajetória. Estou deixando dentro de 12 dias a saúde da população negra. Foi um ano bem difícil para mim, muito pouca experiência com esse assunto em geral. Tive na minha vida um projeto maior, que foi meu filho. Eu tinha uma preocupação educacional com ele, consegui formar um homem, fez engenharia na FURG, fez IFE, está trilhando aí um outro caminho na área digital. Filho esse, pessoal, que atrapalhou o nosso podcast da semana passada, né? Sofreu um pequeno acidente, a mamãe saiu correndo, mas tá tudo bem com ele, né, Reginara? Tudo bem. E não tinha me envolvido ainda nessas causas. E por isso senti muita dificuldade, tanto dentro da prefeitura, pelas dificuldades que a gente sabe que o sistema público já tem, quanto com os minha própria comunidade negra, né? A aceitação é um pouco difícil. Eu senti isso, não sei como tu sente ter um homem negro vivendo dentro dessa causa há muito tempo, pelo que eu sei. Eu não, eu cheguei agora, já com uma certa idade, né? E com um título que para mim não faz grande diferença. Eu acho que não é os títulos que nos fazem, né? Mas a minha proposta foi a melhor. Eu tenho certeza que eu estou deixando projetos que eu nem consegui concluir por várias dificuldades, mas eu dei o meu melhor, pode ter certeza, né? Acho que consegui fazer um pouquinho mais pelos quilombolas, porque é um pessoal que já está numa luta grande, que tem líderes lá dentro, intelectual bom, e eles têm uma verba. Quem sabe a gente traga um deles aqui, né, Júlio? O pessoal do Quilombo, né? Quilombo Macanudos, um abraço aí pro pessoal do Quilombo, para a dona Mara, Cláudia
e para a Charlene também, que são duas lideranças lá do Quilombo. Mulheres Mulheres negras, né? E com acho formação que a Charlene é superior, psicóloga agora, né? ambas, É psicologia e ela também tem, acho que gestão ambiental, se eu não me engano. ambas são psicólogas, Ambas? Ah, legal. Vamos né? trazer ela e falar um pouco de saúde mental, né? São pessoas Bora que lá. ainda estão numa luta, numa procura por o seu espaço, cada qual da sua forma, do seu jeito de lutar, mas tenho muito respeito por aquelas mulheres. Eu sempre gosto muito de mulheres na liderança, não sei porquê. Precisamos, né? Eu fui uma mulher que passei. Não posso dizer que fui uma mãe solo, porque meu filho tem um pai que é presente. Só que não vivíamos mais juntos, então eu trilhei um caminho meio solitário, assim, com uma ajuda de longe, né? E sei que a luta das mulheres, principalmente na área da saúde, é grande, há séculos, assim, né? Foram sempre as pioneiras na saúde. Então, não seria diferente com o Quilombo, né? Tá lá, duas mulheres fortes liderando um Quilombo e puxando aquele pessoal para estudar, que é uma coisa que eu valorizo muito. Acho que a educação pode mudar muito, né? Tanto o nosso conforto quanto o intelecto, e quanto mais se sabe, quanto mais conhecimento se tem, melhora. Sim, a qualidade de vida, né? E Tudo. por fim a saúde também, né, Regina? E conta pra nós, esse período de pandemia, como é que foi trabalhar? Não sei se estava todo o tempo na Secretaria de Saúde, estava em outro lugar, mas conta esse 2020, 2021, como é que foi trabalhar na área da saúde? Olha, bem difícil, né? Muitas perdas, muitas dores. Eu estava trabalhando com vacinação direto, né? Comecei com a vacinação para crianças, rotina, né? Uma Vacina de vacinação rotina. Covid, a rotina, o calendário. E acabei me envolvendo, como quase toda vigilância, se envolvendo muito com a vacina contra a Covid. O que trouxe muita coisa boa, né? A gente viu claramente que a situação foi mudando. Mas pela demora, pela situação política, perdemos muitos amigos. Parentes de amigos, eu tive a graça, o dom, o privilégio, vamos dizer assim, de não perder nenhum parente, mas amigos perdi alguns. E foi muito difícil. Tranquei faculdade, não consegui ter cabeça para mais nada. Ou eu focava no trabalho, ou eu focava na minha vida pessoal. Como trabalho E tu já estavas base. na Secretaria de Saúde na época da pandemia, exatamente. mas não na frente da coordenação. Não, na coordenação não, mas eu estava já na saúde pública e fui uma das pessoas que trabalhou direto com vacina. Para mim, um plus, assim, porque a gente não é um trabalho mais limpo, menos risco, um pouquinho menos de risco, mas isso não muda em nada, porque a gente convive, quem está na área da saúde convive com um grupo de colegas da saúde que estão nos hospitais, que é a linha de frente, que mais atuante, né, que sofreu mais, que se impactou mais, né. Não que a gente não sofresse riscos, mas eram menores. Eu não me lembro, já, mas quando é que chegou a primeira vacina aqui em Rio Grande? Eu não estou lembrado, mas demorou um pouco, né? A pandemia entrou em 2019. 2020, em março de 2020 começou a pandemia aqui. O primeiro caso, aquela coisa toda. Acho que foi em 21, né? Quase um ano depois, né? 19 começou a pandemia. No final de 19. Comecinho, março de 19, 20, foi anunciado. 20, né? 2020. Março de 2020. Foi março de 2020. Aí 2021 ficou... Março de 2020. Foi 30... Não foi... Foi logo depois do carnaval. Isso, foi nas primeiras semanas de março, porque eu fui um dos primeiros que fui dispensar lá na FURG. Para trabalhar em home office. Para trabalhar em home office, porque eu sou diabético. Lá na TI da FURG, nós tínhamos
uma colega que estava grávida, 2 acima de 70 anos e eu que sou diabético. Ficou sem ninguém até aí, então, né? Não que nada, tinha um monte de gente gorda linda lá que continuou trabalhando. Mais uns Que 3 nem dias. dizia, a minha avó Quando, sempre dizia, né? Bem gordo e pelechado. quando chegou na sexta-feira, naquela mesma semana foi, se não me engano, foi 16 de março. Quando chegou na sexta-feira daquela semana, eles dispensaram o resto, pessoal. Daí Yeah. que eu entrei. Começou a aparecer em dezembro de 2019, no começo de 2020. Porque foi bem na época que eu entrei na primeiro contrato na prefeitura. Então começou em dezembro de 2019 e chegou aqui no Brasil depois do Carnaval. Eu me lembro que eu estava trabalhando de burocrata, né? Fazia serviço de burocrata no cassino. Carnaval, né? Verão, cassino muito cheio e um casal de franceses chegou, porque burocrata é o primeiro que atende a pessoa quando chega na unidade de saúde, né? Casal de franceses chegou, tossindo, espirrando muito. E a gente já, né, meio cuidando daquelas notícias ali, aí eles foram atendidos, né? E no final, antes de sair, eles tentaram falar um português ali, meio que dizendo pra gente se cuidar. Eu me lembro que no outro dia eu saí, comprei uma caixa de máscara e disse pra minha mulher, vou comprar outra. E ela, para, bobagem, não sei o que não, vamos deixar as 2 caixas de máscara lá. Me lembro que na época era R$13,90, 50 máscaras. Acho que naquele ano a máscara chegou a R$100, eu acho, mais. Lá no cassino tava R$15 por máscara. Imagina, né? Mas e aí tu tava lidando com a vacinação e passasse a vacinar a Covid quando chegou lá em 2021, quando chegou a vacina. Sim. Lidasse com a vacina também de Covid, né, pra população. E chegou nesse meio tempo a lidar com alguma fake news, né? Às vezes nos grupos de WhatsApp, no Facebook, ou até mesmo escutar alguém falando alguma fake news sobre saúde? Haviam muitos, né? Foi uma época politicamente incorreta, então as notícias errôneas e o descaso era imenso, né? E a nossa preocupação sempre com o nosso grupo da saúde, porque nós precisamos ter saúde para atender o povo, né? E alguns iam ao extremo de querer usar Tyvek em postos, São os astronautas. nos vestidos de Zé Gotinha, outros chegavam ao absurdo de que não, bobagem. E nesse meio tempo, pessoas adoecendo e morrendo muito rapidamente. Foi bem, bem difícil nos hospitais, né? Claro, Sim. Nós com a vacinação a gente não tinha esse contato direto, mas por ser da área, a gente tem amigos que trabalham em vários tipos de locais e as notícias que chegavam E sempre escutava. eram muito tristes, muito tristes. Isso abalou também o mental, né? Porque a gente tem família, a gente não quer levar isso para casa. Então começamos um processo de não entrar em casa quase se despindo para não lavar tudo separadamente, que é o correto, mas a gente fazia mais do que o correto, separava tudo, álcool em tudo, né? Isso para nós que tínhamos posses para isso, né? Uma mínima condição para isso, financeira. E os que não tinham, né? A gente sabe que temos uma população muito pobre, que não tem essa condição, que não tem nem moradia suficiente para ficar num resguardo, num cômodo separado da sua família. Muitos moram em um único cômodo, né? Um único banheiro, às vezes até uma única toalha, né? Então é complicado. As dificuldades só cresciam e daí no passar de alguns meses se viu que a doença estava aí, realmente estava matando e que era muito séria, né? E os cuidados, quem pode, pode. Quem não pode. Chegou a pegar Covid, Reginara? Milagrosamente, não. Eu peguei ilesa. Covid agora, dentro da secretaria, já no programa. Já depois das ondas de Covid. Já vacinada com a 4ª vacina, então foi bem fraquinho, então não sofri na pele, né? Eu também cheguei a pegar e quando a gente foi pro Rio de Janeiro, a gente esteve no Rio de Janeiro representar o Instituto num evento lá e
E aí peguei eu e aí a minha família toda pegou, inclusive minhas 2 filhas pegamos, né? Tivemos febre alta, assim, 2, 3 dias, depois passou. Mas foi o sintoma mais. E uma tosse que persistiu por uns meses ali também. Foi o sintoma mais grave que eu vi foi a febre e a tosse. Mas eu também estava com a 4ª dose. Agora estamos com a 5ª, né? 5ª dose. E tu, Júlio, Já. pegou Covid, Júlio? Olha, umas vezes que eu lembro. 2 vezes. 2 vezes que eu lembro, porque lá no início a gente teve um caso de um falso negativo, que eu comecei com uma sensação de que estava fazendo febre e fui procurar ajuda no postinho. O médico, lá naquela unidade básica de saúde lá do cassino, o médico, por incrível que pareça, olhou para minha cara e disse que era frescura. Não, você tá até de sacanagem. Não, 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 você tá neurando. E daí até me mandou para casa sem nem fazer teste. Sim. Aí, quando foi no final de semana, minha mulher e a minha filha e uma das minhas filhas começaram a se sentir meio mal e fomos todos, uma família feliz pro postinho. E sabe que nessa ocasião de todo mundo ir pro postinho, a gente fez o teste e aí deu negativo. E então voltamos para casa medicados. Quando foi no meio da semana, deu uma melhorada, mas ainda assim ninguém ficou bem 100%. E aí voltamos lá no caso, para fazer o teste, e aí sim, na persistência, achamos um positivo lá. E pior de tudo é que nesse meio tempo do que deu uma melhorada e deu esse falso negativo, a gente se reuniu com a família no aniversário do sobrinho dela, e daí eu sei que acabou pegando em toda a família. Não queriam ficar só. Na mãe, Vamos nos sofrer irmãos, sozinho, né? nos sobrinhos, todo mundo pegou Covid. E daí isso, quando foi deixa eu ver, foi no ano passado, isso aí foi lá em 2020 ainda, né? Quando foi no ano passado, aí a gente teve uma outra situação de falso positivo. E daí quando saiu a Omicron lá, porque eu não tenho dinheiro para atualizar o telefone, então eu tenho que atualizar a Covid. E daí eu me atualizei lá pro Omicron, nem sabia, né? Mas, sabe, eu comecei a sentir febre de novo, mas aí dessa vez foi um pouquinho mais forte, que eu tive sensação de estar fazendo febre e também aquela coisa assim de não cheguei a perder em momento algum paladar, sabe? Paladar e olfato nunca. Mas eu tive umas dores de cabeça bem fortes, assim, e o que pegou pra mim é febre. Parece que o homem olha lá de cima assim, ah não, se é pra ficar doente, tu vai ter febre. Não tô. Que é a única coisa que me deixa abatido, assim, sabe? A febre é complicado. Quando começa a fazer e não tem que tu controle, olha, vai lá, toma remédio, e é 38, é 38, é 38, e não teve jeito. Acabou que aí eu tirei uns dias para ficar embaixo da coberta e depois disso não tive mais, né? Atualmente estou com 4 doses. Mas as 2 vezes já vacinado, Não, com algumas doses. a primeira eu não tinha. Nenhuma vacina. Na primeira ocasião não tinha nem vacina, ainda não estava sendo distribuída. 2020. A meados de 2020. Aí depois eu já estava com 2 doses quando tive. Ah, mas e o rebote agora a reação? Eu nunca tive reação. Eu tive a minha reação. Também não. Reação agora na última vez, deixa eu me lembrar, tomei a Pfizer por último. E a minha reação nessa última ocasião foi mais forte do que as outras vezes que eu tive Covid. Não, eu não Eu tive fiz reação. uma fé, gente. Não tive reação também. E quando tive Covid, estava já com a 4ª dose, então foi bem fraca. Não dá para nem relato, porque. Mas esse caso do falso positivo, Reginara, que a técnica pode nos explicar melhor, mas ele tem um tempo, né? Tu começa a sentir os sintomas e tem que esperar um tempo para fazer o exame, senão aparece, né? Em torno de 5 dias, porque senão não vai detectar o vírus, né? E isso ocasionou, né, a circulação maior do vírus. E tem muitas pessoas que não têm sintomas. Como é que é isso, Reginara?
Pois é muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que não têm sintomas, tem pessoas que tomam a vacina e ficam com mal, com febre, dores, e outras não, né? Talvez muito pelo tipo de vacina, né? Meu filho teve febre após a vacina, AstraZeneca. Eu não tomei a AstraZeneca, eu não tive febre nenhuma das minhas. Tomei a Coronavac, que foi a primeira a vir, AstraZeneca. e depois só Pfizer. Eu tomei Corona, AstraZeneca e a Pfizer. Então foi um coquetel ali de vacinas. Eu tenho aqui o boletim que saiu ontem, Reginara, ontem, dia 15/2/2023. O Grande tem então em torno de 42.980, Júlio, pacientes confirmados com Covid. Atualmente 27, né? Isso no dia 15/2/2023, 27 pacientes em isolamento, 714 óbitos, né? Por conta do Covid e 42.239 pacientes recuperados, né? E 3 pacientes suspeitos, né? E aí eles trazem aqui também uma informação sobre os leitos, mas, enfim, não sei quando esse programa vai ao ar, mas por enquanto os leitos estão tranquilos aí, Sim. praticamente 80% ainda livre. Esse é o boletim do dia 15/2/2023. Sobre o caso ainda das fake news, eu me lembrei de um caso agora enquanto a gente conversava aqui. Um colega formado, inclusive, acho que é direito que ele é formado, né, e trabalhando na prefeitura, e ele cogitou até de tomar ozônio, né, tem uma história do ozônio, né, só injetava ozônio por qualquer orifício aí, cogitou, disse que tomou aquele remédio para vermes, como é o nome? Ivermectina, né, e no fim se rendeu a vacina, né, mas é engraçado e não é, né, como que essas mentiras chegam a pessoas que tu imagina que não vão ter esse comportamento, Com né? nível cultural. Acreditar na ciência, acreditar na Fiocruz, acreditar nos departamentos, nas instituições que estavam trabalhando ali para desenvolver uma vacina e acabam acreditando em fake news, né? Que um combate à ivermectina e poderia livrar de uma doença do vírus, né? Então, e teve outros, né, fake news, eu já vi gente em grupos de WhatsApp, né, falando nesses grupos Rio Grande não sei o que, Rio Grande não sei o que, falando que se tomasse álcool com gasolina, se tomasse creolina com leite, enfim, tem diversas histórias, né, e isso nos causa espanto, né, nos causa espanto porque teve muita gente que eram formadores de opinião, né, Júlio, que acabavam disseminando algumas fake news, algumas histórias fantásticas aí, que poderiam livrar do vírus, né, Reginara? Pois é. Sendo que no Brasil, né, é um país que tem um número de vacinas disponíveis pelo SUS, que se sabe que se erradicou várias doenças e, de repente, com uma pandemia, as pessoas não acreditam nas vacinas, né, ao ponto de deixar suas crianças sem as vacinas de rotina também, causando outros problemas de saúde. A gente vai tentar falar um pouquinho da vigilância, né? Mas parece que teve uma queda, né, nas muito metas grande, de vacinação do país. Muito grande. Eu não tenho os números aqui para te dizer, mas foi muito grande, foi assustador, né? Porque um país que vem vacinando várias crianças, um grupo imenso de crianças, e que essas doenças não estão mais na nossa rotina de saúde. De repente, para-se tudo por causa de fake news, de políticos que se dizem semideus, porque só pode ser alguma coisa parecida que... Para não pegar doença, né? Que não pegam, que é gripinha, que é... E deixam suas crianças em risco, né? A quantidade de vacinas que não foram para esses bracinhos que seriam protegidos por um grande período de suas vidas foi imensa, foi imensa. E o risco que traz para a saúde, né? Em todas as faixas etárias, porque se voltam doenças que já estavam erradicadas, é um risco para todos. Para todos, né? Pode se desenvolver, enfim, assim, se modificar. Mas falando, Reginara, ainda na parte da saúde, agora não mais vacina, mas da saúde
mental. Citou aí que muitos trabalhadores ficaram, né, com essa coisa de levar para casa, inclusive eu trabalho também na Secretaria de Saúde, ficamos com essa coisa de ter que lavar os pés com clorofina, ali o tênis, aquela coisa de tirar a roupa, tomar banho, chegar em casa. Isso afetou muito a saúde mental, né, com medo de levar a doença para casa e do estresse pela quantidade de serviços que estava tendo, né. No começo foi um boom, ninguém conhecia, né. Eu não sei se tem algum conhecimento dessa parte da saúde mental, dos trabalhadores e dos pacientes que tu atendeu. Eu não sei se chegou a atender a comunidade quilombola, falando sobre o Covid. Conta um pouco para nós, Regina. Não, como eu te disse, nessa época eu não estava no programa e não conhecia fisicamente o quilombo, nem o pessoal de lá. Mas nossas crianças, nossos profissionais, estou falando de profissionais de todas as áreas, né? O abalo mental foi imenso, né? Tu não quer perder o teu emprego, tu quer trabalhar, ao mesmo tempo tu sabes que está te colocando em risco. Para os profissionais de saúde, o risco ainda é muito maior. E dependendo da área, aumenta mais, né? Porque os nossos colegas dos hospitais estavam mais numa porta de entrada com muito mais risco, porque chegavam os doentes lá. Perdemos médicos, enfermeiros, técnicos. E como fica, né? Tu entrar num plantão que é recém um colega teu, médico, né? Foi diagnosticado com Covid e está no estado gravíssimo, que após alguns meses chegou a falecer, e isso com todo o tratamento possível que se podia ter disponível naquele momento, mas ainda não tinha vacina. Como se trabalha, né, a mente, porque a gente vai e trabalha, mas o teu mental, né, e como tu chega em casa depois desse plantão, né, sabendo que tu pode estar carregando para tua casa, para os teus filhos, né, uma doença que tu ainda não conhece. Sabe como lidar, né? Assim nas fábricas, porque eu também tinha, por causa da saúde ocupacional, por ter trabalhado por muito tempo lá, tinha contato ainda com amigos que até nos doaram Tyvex e também aflitos, porque o contingente diminuía dentro da fábrica por causa da doença. Havia necessidade daquele profissional ir até o trabalho e o medo de voltar para casa com uma doença, né, e colocar a sua família em risco. Então, assim, eu acho que esses problemas que ficaram mentais vai nos acompanhar por um bom tempo. É muito difícil tu perder tantos amigos e muita gente perdeu entes queridos, mãe, pai, porque tinham outras doenças e só agravou. Isso passar, assim, né? Até porque a gente sabe que não teve um acompanhamento como deveria ter, né? De psicólogos, de terapeutas, alguém que conversasse com esse povo. Nem nós tivemos, né? Sim. Nós da saúde. Porque não havia nem tempo para isso. Ou se trabalhava, né? E quando chegou a vacina, a gente estava num afã de vacinar, tomar e vacinar essa população, se organizar para isso, porque a procura foi muito grande também, né? Que bom, né? E a procura foi grande aqui em Rio Grande, né? Foi grande, mas devido a tais comentários e fake news da vida, também há muitas pessoas que até agora não procuraram, porque a gente sabe. Vai buscar esse dado aí, né, Júlio? Com o pessoal agora a gente vai tentar trazer a vigilância, né? Primeira dose, segunda dose, quantos vacinaram? Primeira, segunda, terceira, né? Uhum. Porque temos uma população aí de 200 mil pessoas, né? Em torno de 200 mil pessoas a gente quer trazer esses dados aí. Reginaldo, eu quero te perguntar o que tu acha sobre a importância, né, de levar uma informação correta sobre saúde, né? Eu me lembro que houve campanha na época do Covid de como lavar as mãos, né? Corretamente, 30 segundos, o sabão, o álcool gel, e aí em muitos lugares ainda tem, nós temos aqui na entrada do Instituto ainda o álcool gel, temos máscara, disponibilização, e essa importância de levar, né, essa informação correta, não só sobre o álcool gel,
sobre como lavar as mãos, mas toda a informação correta, né? Inclusive dos serviços, aonde procurar, o horário, né? O que tu acha sobre isso? Sobre a importância dessa comunicação, informação correta sobre saúde? Pois é, eu acho que ainda estamos devendo isso para a população, mais e mais, né? A gente sabe que naquele momento trágico, as pessoas até se envolveram nisso, mas o brasileiro tem o dom de esquecer muito rápido, né? É verdade. As máscaras foram esquecidas, cada vez que eu estou entrando ali na secretaria, sempre encontro alguém sem máscara, esqueci da minha máscara. Eu, como profissional de saúde, eu sempre tenho na minha bolsa máscaras de sobra. Então, às vezes eu dou, né, as minhas máscaras porque, poxa, uma pessoa idosa, voltar em casa, às vezes não há dinheiro. A gente sabe que a população não pense que eu tenho dinheiro, tá? A gente sabe que uma parte grande da população não tem R$2 para dar por uma máscara, se é que ainda é R$2 uma máscara descartável. Então volto, deixo com a pessoa, ou porque é idosa, ou porque eu acredito que não tenha condições. Isso triste, porque deveria ter essa máscara, né? Porque se tu entra num ônibus lotado, tu deveria colocar a máscara. Em qualquer lugar que ainda há muitas pessoas próximas, porque a gente fala agora pós-pandemia, mas não, a pandemia ainda está aí, a gente ainda está convivendo com esse vírus, acho que vamos conviver por um bom tempo. Então, os cuidados não podem mudar, né? Mas até na área de saúde a gente ainda vê um certo descaso, né? Sempre, de uma certa forma, sempre houve o hábito de lavar as mãos. É uma coisa que entre nós, profissionais de saúde, deveria ser muito séria, porque não é só a Covid que se passa, infecções e vários outros vírus. E se vê que nem sempre os profissionais têm esse hábito, né? Então, acho que falta um pouco de formação tanto para a população, para também reforçar com os profissionais, né? Sempre, tá? A infecção hospitalar, a causa é a não lavagem das mãos corretamente por profissionais. O vírus tá aí ainda, gente, tá aí ainda. Então, temos que fazer isso habitualmente, né? Agora, tem também o lado financeiro, né? Vamos falar da população, tem o lado financeiro. Não é fácil, a gente sabe que o desemprego aumentou, né? A renda da maioria da população, mesmo que tenha uma renda, está sendo dividida com muitos familiares. A gente vê, pelo menos eu tenho percebido mais e mais, pelo menos no bairro onde eu moro, pessoas construindo suas casas em cima da casa do pai, porque não há mais como pagar um aluguel, né? Quando a renda é muito pequena, uma pessoa de uma família que tem vários filhos. Parece que quanto mais pobre, mais filhos se faz. Eu não sei como é que é isso, eu não sou, eu sou meio contra um grande número de filhos. Dá para notar, né? Eu só tenho um. Queria um controle da natalidade, então. Né? Mas eu acho que é importante falar disso também, né? É a informação sobre saúde também, né? Sobre os cuidados, né? Contraceptivos, né? Então, acho que também isso é saúde, também gravidez na adolescência também. Eu acho que saúde é tudo, muita coisa. Não sei se tu lembra, eu comentei contigo que eu levei lá para os quilombolas a saúde financeira, através da Liz Finanças. Isso, que a gente vai entrar em contato Porque com ela também. isso também é saúde, né? Se tu consegue entender melhor como lidar com as suas finanças, por menor que seja, né? Mas quanto menor, mais tu tem que saber. Isso, exato. E deu uma diferença, eu vi uma diferença, né, naquele público. Que legal. Né? Eles começaram a se reorganizar. Vida, né? Fica estressado, tu consegue controlar melhor as contas, traz uma e tudo isso vida, é saúde mental também. Não sobe a pressão, não sobe o diabetes, né, Júlia? Isso, a pressão. Ultimamente a minha tem baixado demais. E Reginara, tu falou aí, Reginara, tu falou que, falando sobre a informação, e tu falou sobre as máscaras que a gente tem que usar no ônibus, enfim, tu acha que a gente um dia vai deixar de usar máscara?
População e o profissional de saúde, o que tu acha? Nesse país tropical, eu gostaria que acontecesse. Mas a gente sabe que tem lugares no mundo que já usavam máscara anteriormente Uma população enorme, acho que é são China, já são, né? China. E é uma coisa que vem com a educação também, né? Se eu não quero ter o que tu tem, eu não, né? É a história da camisinha também, né? As pessoas, mas eu sou casada, eu não preciso, precisa, todo mundo precisa. Confia 100% em qualquer pessoa, Tem todos os uma música que namorados, diz, né? os noivos, os esposos. 99% é aquele 1%. Aquele 1%, Né? né? Aquele 1%. Então, assim, todo tipo de proteção possível que a gente tenha condições de usar tem que ser usado. A Regina trouxe aí, Júlio, vamos anotar para nós que Rio Grande é uma das cidades que mais tem um alto índice de HIV, AIDS e agora não é DST, agora não é mais DST, é IST, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Isso, né? Trazer alguém da saúde para trazer esses dados para nós. Esse final de semana se está fazendo um evento no cassino, né? Que no carnaval a gente sabe que não é importante, povo... né? Porque o pessoal no carnaval... Porque é só festa. Carnaval o pessoal tem muita pressa e aí esquece da camisinha. A bebida também, né? Ajuda, eu acho. Creio. Não sei, não bebo. Bebida aumenta a libido do carnaval também, então o pessoal fica mais à vontade. Não, acho que diminui a racionalidade. Sensatez. Pode ser também. Eu me lembro que eu trabalhava no posto, agora mudando um pouquinho, e carnaval, como chegava adolescente, jovem lá, né, como alcoólico ou totalmente embriagado. Assim. A nossa juventude está bebendo demais. As roupas cada vez menor e cada vez mais embriagadas. Mas, Reginara, o SUS, o que é o SUS? O que tu acha que o SUS representa para nós? Assim? Olha, como as leis do SUS são maravilhosas, né? Vamos ler, as leis do SUS são maravilhosas. Não há saúde pública melhor no papel que a nossa. Agora temos que tirar muita coisa do papel, né? Eu acho que tem que haver um conjunto, uma soma de profissionais dedicados, não que não sejamos, mas acho que mais envolvidos. Eu sou apaixonada pelas leis do SUS. Eu sou apaixonada por vacina. O Brasil é o país que mais vacina, que tem um maior número de vacinas. Então, assim, há muita coisa boa no SUS, né? Agora, temos que trabalhar para que isso não fique só no papel, né? Que venha para a nossa realidade. E tem muita coisa que temos e não levamos a público. A gente acha que o público sabe. Eu acho que não. O público não sabe de tudo, porque ele não lê, ele não tem tempo, às vezes, para se informar, não criou essa cultura. É por aí que eu acredito. Então, a gente tem que falar. Viu alguém que está apenas tomando vacina, mas está com um problema mental, porque a gente detecta, né? Vamos falar nos nossos grupos, né, que temos dentro das serviços, né, o CAPES, enfim, né, acho que é importante mesmo essa informação, comunicação sobre saúde, sobre como chegar ao serviço de saúde, né, Regina? E eu acho que o SUS, ele deve ser vamos ver o que o Júlio acha depois, mas eu acho que o SUS deve ser uma política de Estado, não de governo, né? Porque entra governo, sai governo, cada um trata a saúde, educação e cultura, enfim, como acha melhor, mas educação, cultura e saúde devem ser políticas de Estado. Deveria existir uma lei que o próximo governante, o presidente, o governador, o prefeito, não conseguisse mudar. Deveria seguir a risca, né? E mais investimentos, eu acho que tinha que ter, né? Em saúde, educação e cultura. Júlio, o que tu acha do SUS? Minha opinião sincera sobre o SUS é essa aí, é uma política de Estado. Não é o governo que entra, o governo que sai. Educação, pesquisa, saúde, cara, combate à fome. Quem é que consegue fazer alguma coisa se estiver passando fome? Eu acho que, sinceramente, tem que acabar essa coisa assim de altos e baixos. Tem determinadas coisas que são o alicerce. Se a gente não tiver um piso aonde botar os pés, a terra embaixo da gente pode vir a ceder. A gente pode acabar entrando num buraco ali.
Logo ali adiante, a gente teve essa idade das trevas, sim, onde educação virou pornografia, né? Porque, afinal de contas, virou uma palavra obscena a gente falar educação. Nos últimos 4 anos a gente passou por isso e espero eu que isso se reverta em breve e que também se reflita na importância, na devida importância que a gente precisa dar à saúde. Olha que não tem, assim, olha, o preventivo, né? Vocês que trabalham com a saúde direta, podem falar isso melhor do que eu. A importância do preventivo, a gente ter um saneamento básico, Saneamento básico. Uma luta de sabe? séculos. Tem gente que não sabe, tem gente que que não tem acesso, claro, né, a um especialista e aí espera até a hora que dá alguma coisa mais séria, mas poderia estar evitando chegar nesse ponto Prevenção. se começasse por ir regularmente num clínico geral. Procurar um clínico geral, vai lá no postinho. Sentiu uma dor, olha, vai no postinho. Pior que possa ser. Infelizmente, a gente não. É melhor do que a gente não ter saúde. A prevenção faria menos gastos públicos, entende? Porque a gente acaba não prevenindo, a gente fica combatendo doenças, né? E a prevenção vem de tudo, levar teu filho para fazer vacinas, levar periodicamente ao médico, independente de doença. Tem que passar para um médico, né? Para ver se está realmente tudo bem. E assim, durante todo o crescimento. No envelhecimento seria lógico. Se eu fui até aqui, vou seguindo. Então, teríamos menos doenças, menos gastos com medicação. Aí eu ia fazer uma pergunta assim, o que tu acha, Reginara? Tu já tentou trocar um pneu com o carro andando? Não, nem parado. E tapar uma goteira no meio da chuva? Não, também não. Pois é, por que a gente deixa para procurar o médico só depois que está doente? É uma coisa cultural, né? A gente acostumou que eu vou esperar ter uma dor, eu vou esperar periodicamente. Para quê? Se na minha empresa fazem, eu escuto uma coisa assim, mas na minha empresa fazem. Mas as empresas geralmente cuidam da saúde da empresa. Da empresa. Né? Não dos seus trabalhadores. Então, aqueles exames são muito básicos, né? Eu dizia para um grupo de trabalhadores num local onde eu trabalhei, o médico ocupacional é ocupacional. Tá com um problema? Procura, porque tínhamos planos de saúde e tudo. Eles queriam ir no médico, porque ali é fácil, né? Se eu estou ali trabalhando, saio um pouquinho já do meu trabalho, um tempinho. Não acho saudável, acho que é melhor procurar um médico, até porque nós tínhamos convênios. Mas o povo é assim. Eu acho que essa procura. Claro que tem toda uma parte econômica que eu sei. Aí que eu ia chegar. Eu acho que é desigual, né? Com uma renda per capita baixa do nosso povo, também não podemos esperar milagres. Com problemas educacionais que a gente sabe que temos, né? Não se pode esperar muito. Mas daí vem a parte de quem tem essa consciência, né? Pelo menos tentar, sempre lembrar. Né? Venham mais seguido, estejam aqui, voltem, vacinem, né? Eu passo todos os dias, quase todos os dias no hospital para fazer vacina da BCG, que é uma das primeiras vacinas. E eu, às vezes, chego a ficar cansadinha, assim, de falar só a mesma coisa, né? Eu faço, tipo, uma rezinha para os pais, da importância daquelas, das próximas e das próximas, como a gente age, a vacininha que eu apliquei hoje, tá? A caneta, as próximas estão a lápis, tem que ir o prazo, o momento certo. Mas eu queria chegar nessa parte, Reginara, uma pergunta acho que vamos fazer para todos os nossos convidados, é que se acha que a saúde é transversal. Porque eu tenho a ideia de que assistência social e saúde tem que andar junto.
Mas será que ela é transversal? Será que outros temas como educação, cultura, esporte, enfim, turismo, entram junto com a saúde? Acha que a saúde é transversal a esse ponto? Eu acho que muitos profissionais tentam. Eu, agora, enquanto coordenadora, tentei, né, fazer projetos, eu acho que eu te mostrei alguns, né, Isso. junto com a Secretaria de Educação, junto com a SMED. Estou aí trabalhando em cima de um simpósio que vai agregar todas essas, e religião, porque eu acho que a religião é um meio também, e quando eu falo em religião são todas, Uhum. um meio de levar essas informações a um público Sim, grande. acho que a casa, o templo, a igreja, o terreiro, enfim, eles têm que servir como também disseminação de informação correta. Isso, tá? E estamos ali com alguns projetos meio que parados, por inúmeros motivos, mas sempre tentei agregar tudo isso, educação, religião, acho que todos têm. Né? E quando falam do povo negro, eu acho que também temos que nos unir. A gente tem diferenças religiosas, políticas, mas acho que a gente tem que se unir para passar informações, não só de saúde, como de educação. Eu estava num grupo dos quilombolas e achei lindo, né? Eu não intervia muito, porque é um grupo da comunidade, Uhum. mas agora na época de inscrição da FURG, eles colaborando um com o outro, né? Que bom, né? Bom, né? Isso é muito importante, né? E tudo isso, porque às vezes comentam assim, mas tu está falando de finanças, tu está falando de educação, mas a gente é da saúde, mas tudo isso vai nos levar à saúde, né? Quanto mais informação se tem, mais se procura, né? Por vacina, por médicos, por tratamentos, por Acho que é fundamental mesmo. Né? Esse conhecimento, né? Geral. Transversal que acaba. E todos que sabem de alguma coisa, que a gente não sabe de tudo, Exato, né? Vai pegando um pouquinho de cada um. que passem informação, né? Que sejam vetores de informação. E aquela comunidade, eu tenho uma paixãozinha pelos quilombolas, né? Eu vejo que eles estão muito dispostos a ter esse crescimento intelectual. Sim, estão sempre buscando, né, algo. E de saúde, e é um grupo que parece ser muito unido ali, né? Legal, eu acho que parte muito, como tu falou no início, das lideranças, né? Isso. São duas pessoas diferentes, mas que buscam a mesma direção. E talvez aquelas diferenças façam essa soma, entende? Façam dar certo, porque eu acho que são duas mulheres fortes, sim, mas totalmente diferentes. Delas, claro. Mas elas unidas estão trazendo para a comunidade algo que não sei se tinha antes, eu estou chegando agora, né? Mas assim, que para mim foi muito interessante ver, porque eu sou a pessoa que acredito em educação. Se eu for te contar a minha história, minha educação foi toda falha e eu comecei realmente, reingressei a cuidar da minha educação lá pelos 40 anos. Né? Mas agora há pouco, então, 40 anos, foi agora há pouco. Faz, alguns dias. E foi muito através da preocupação com meu filho, do crescimento, evolução cultural dele. Hoje eu acho que eu estou feliz com que com o homem que eu gerei ali. É formado em que o seu filho, Reginaldo? Ele fez IFE, esqueci. Fez IFE, fez FURG Engenharia, mas não quis acabar, daí passou para uma outra área que ele acha que vai ser melhor, e eu acho que está sendo, ele já teve conquistas boas, né? Desenvolvimento de software, está por aí. TI, ó. Meu Deus. Não, mas de outra maneira, está trabalhando na IBM do Brasil. Tá trabalhando mal. Isso. E tá indo embora. Ele vai trabalhar com o que não se chuta, né? O hardware se chuta, o software não se chuta. É isso. Então, acho que a educação nos fez crescer, se mudou a minha vida, né? Se transformou meu filho naquela criança num homem. Criança, quantos anos ele tem, Reginaldo?
Um homem, eu tô te dizendo que ele é um homem. Manda um beijo pro seu filho aí, que ele com certeza vai assistir o nosso programa. Ele tem 28 anos. 28 anos, o bebê da Reginalda, qual é o nome dele? Jean. Jean. Tua mãe tá mandando um beijo pra você aí. Eu não tô proibida de falar em bebês. Então, esse homem tá indo para um caminho muito bom. Eu transformei a minha vida, trabalhei acho que mais de 15 anos no comércio, né? Fiz o técnico, fiz a especialização em saúde ocupacional, fiz o técnico de segurança do trabalho, tudo porque eu estava no meio ali de empresas, grandes empresas que exigiram, de uma certa forma, isso. E foi bom. E entrei na FURG, que um dia, sinceramente, eu pensei que não seria capaz, né? E estou aí tentando... A pandemia não deixou eu terminar, mas eu estou aí tentando ainda terminar o curso de arquivologia. Então, assim, eu acho que quando uma comunidade se volta para a educação, está indo num caminho muito bom. E isso ajuda com certeza na saúde sempre. Também, né? Temos aqui a nossa faculdade, que a Reginalda falou, que tem formado aí médicos, enfermeiros, né? Uma faculdade que faz diversas pesquisas em todas as áreas aí, né? Então, a FURG só que os incentivos voltem, né? Não, acho que vão voltar. Reginaldo, já que tocasse nesse assunto de novo da coordenação, eu tenho aqui um estudo da Fiocruz, né? Através de estatísticas do IBGE, dizem que esse estudo diz que os negros morreram mais de Covid que os brancos, né? No primeiro estudo ficou demonstrado que enquanto 55% dos negros morreram por Covid, eu estou aqui olhando para lá, porque o Júlio fica toda hora chamando minha atenção para mim ficar tranquilo, pessoal. Enquanto 55% dos negros morreram de Covid, atrás do microfone. a proporção de brancos foi para 38%. Então há uma desigualdade muito grande, né? Na segunda pesquisa, o Instituto Polis mostrou que a taxa de óbitos por Covid-19 entre negros na capital, em São Paulo, foi de 172 a cada 100 mil habitantes. E de brancos foi de 115. Então, há uma desproporcionalidade, há uma diferença, uma desigualdade, né? Sim. E o que a gente pode atribuir isso, né? Desigualdade, como a gente acho que já está falando, né? Desigualdade, falta de acesso à informação, à comunicação, que a gente está tentando trazer aqui, que a gente vai tentar levar com as outras fases do nosso projeto. E também econômica, né, Reginalda? O número da população negra é maior. Sim, o país é majoritariamente negro. Então, tudo para nós será maior, né? Até que a coisa mude. Condição financeira... Mas o número de negros é maior no Brasil, mas o número de negros no serviço público, nas universidades até então... Aí vem as condições financeiras para nós, né? A nossa renda per capita da população negra é menor, né? Nível escolar, menor. Apesar daí a gente estar lutando 20 contra... anos aí mas ainda, da lei de cotas. Ainda é pequeno. Né? Tudo isso leva a esses problemas, né? Moradia, onde nós moramos, o grande número. Realmente nas periferias, favelas, né? E saneamento básico desses locais. Básico e falta de acesso. Então vamos somando, vai somando. A consequência é essa, né? E é isso que eu acho que a gente tem que se unir enquanto negros, independente de religião, de raça, de política, de qualquer coisa, né? E assim como eu me apaixonei por uma comunidade quilombola que eu nem conhecia, sabia que existia, mas não conhecia. E eu acho que a gente tem que se envolver, se juntar, se misturar cada vez mais e, como essa comunidade, né, lutar por melhores condições educacionais, por melhores condições de saúde, né? Eu vivo dizendo para elas que elas têm que adentrar aquele posto de saúde e aquele posto é público e é deles, é da comunidade, né? É isso. Mas às vezes eu não vejo essa união tão forte, né? Às vezes os elos meio que se rompem. Como eu te disse, eu não venho dessa luta há muito tempo. Eu nem me considero dessa luta.
tinha essa consciência, mas não Estava enganjada na militância, nos movimentos, né? Estava em outros projetos muito particulares, né? Porque também não foi fácil. Então, assim, não julguem. As nossas vidas têm os problemas que são só nossos. Mas, quando eu tentei entrar, houve uma rejeição de alguns. Eu não entendo por quê, porque eu só queria dar a minha contribuiçãozinha, que pode ser muito pequena. Eu creio que seja um grãozinho de areia, só que eu acho que todo grãozinho vai se somar. Eu acredito, Regina, como nós, o Instituto, quando o Instituto começou em 2012, aí quando a gente começa a aparecer, olha, estamos fazendo isso, vamos trabalhar com tal, com dança, com teatro, né? Temos agora um projeto futuro, né, Júlio, que vamos trabalhar com autista, né? E causa, né? O pessoal, não, quem trabalha já há anos sou eu, quem é esse que quer falar? Isso é assim. Mas é mais então, que bom. Mas eu acho, não sei se isso é brasileiro ou do Rio Grandino, mas é difícil, né, Júlio? O Júlio sabe dos percalços que o Instituto também passa quando conquista algo, quando quer fazer algo novo com a comunidade, né? Tem pessoas, grupos, coletivos, né? Instituições que poderiam ser parceiras, acabam parecendo que é uma concorrência, mas eu acredito que seja uma cultura ao invés de ver pelo lado que está somando, está se multiplicando, as pessoas vêm pelo lado da concorrência, está me subtraindo. Como assim? Eu acho que quem perde com isso é só a partir do momento que tu não consegue dar a devida atenção para quem está precisando. Ou parece assim que quer aparecer mais do que eu, e pelo menos da minha parte jamais foi isso, entende? Porque eu me acho muito pequenininha dentro desse complexo todo, né? Eu só queria ajudar, né? Consegui pouco, acho que consegui bem pouco, mas tenho todo um lado político a burocracia do serviço público é complicado, nós estamos lá dentro, né? E por mais que as forças que estavam lá, né, que estão lá, enfim, tentaram ajudar, tentaram fazer, mas é complicado, a gente sabe que tem uma burocracia enorme. Mas alguém vai vir, vai ficar de coordenador ou coordenadora e nós vamos estar lá para ajudar no que der, né? Também que fique à disposição, né, da pessoa. Estou deixando uns trabalhos em aberto, não vou levar comigo, porque gostaria que usasse, melhorasse, aumentasse, né? Continuasse, principalmente. Desse continuidade, se não daquela forma que eu dei. Que desse outra cara, mas que visse, porque eu acho que o trabalho em si é bom, só falta detalhes ali, mais uma forcinha política e dos grupos para que a coisa desande, né? Acho que tem que ter alguém lá, sim, né? Já tentei citar nomes que talvez fizessem a diferença. Eu sempre penso em pessoas que estão se educando, né? Sabe, a pessoa que eu tentei indicar é um menino que ele nem sabe, que eu não vou citar nome agora, porque ele não sabe que eu deixei o nome dele em pauta lá para... Jogou o menino na fogueira, viu? Porque é um menino que eu conheci num outro momento de vida dele e meu, e ele se transformou, ele fez uma formação técnica nesse período, uma formação superior, então eu acho que essas pessoas que a gente tem que ter. Tem que buscar, exato. Não, que a pessoa que venha para trabalhar com coordenação da saúde da política da saúde da população negra e quilombola, que venha com esse engajamento, né, originário aí. Propósito de trabalhar aí, porque ainda há resquícios da pandemia que atinge aquela população e toda a população de Rio Grande, e todos nós temos que ficar atentos, né, Regina? A parte financeira foi abalada, a parte emocional foi abalada, então, assim, tem que haver programas que tentem incentivar ou melhorar. É isso. Conversamos hoje, então, né, rapidamente. Tinha bastante coisa, mas estamos com o tempo estourado. Conversamos com a Reginara Félix dos Santos. Não pode esquecer do Santos, né? Reginara Félix dos Santos, mãe do Jean, de 28 anos, o bebê dela. Técnica em enfermagem, quase se aposentando.
né? Já trabalhou em toda a saúde de Rio Grande, FURG, Santa Casa. Tem algum caso para contar para nós, curioso, estranho ou engraçado, da FURG ou Santa Casa, antes de ir embora, Regina? Na Santa Casa eu trabalhei Precisa citar exatamente... nome, só conta o caso. Não, né? A gente jamais, gosta de casos. nomes não. Trabalhei na saúde mental, então tem casos e casos. É bem triste a nossa saúde mental ainda, não é um problema só de Rio Grande, é um problema do nosso país. Há um movimento, né, que é a luta antimanicomial, né, para tentar ver a saúde mental de outra forma. Então, assim, ali foi... Nem sei como é que eu não desisti da saúde, né? Foram 3 anos bem difíceis, assim, a saúde... Se a saúde é sucateada, a saúde mental mais, né? Como é um hospital que não entram pessoas para visitas, há salas de visitas, então as condições eram bem ruins, né? Tanto que está há anos para fechar. Acho que esse ano fecha. Não sei se isso vai melhorar, mas assim, quando há visibilidade do que uma instituição está fazendo, as coisas parecem que melhoram, né? Porque também vem queixas e Sim. Agora quando o povo não vê, é bem difícil. É bem difícil. Tu sabe que o prédio é muito lindo, mas estava sucateado, como muitos prédios dessa cidade. E daí tudo fica difícil, né? Principalmente para os profissionais, na higiene, alimentação. Então, assim, não vou te contar detalhes porque é muito triste, mas... Porque eu vi um caso engraçado, ela me deixou triste agora, viu? Engraçado na saúde? Engraçado? Não sei. Não sei, não é... Sabe, não é muito, vez. não é muito engraçada a saúde. A saúde é... Não, a saúde da pessoa difícil. não é... Sempre tem um meme que rola na internet que eu acho engraçado, é um senhor que tá numa... De certa forma, não é engraçado que ele tenha se queimado, não é isso? Mas a situação ali, um meme que rola, é um homem que pede que vai botar o álcool gel e aperta uma garrafa térmica ali, achando que era o álcool gel. E esse meme rola aí. Júlio, isso como nunca é engraçado, totalmente engraçado. Não é totalmente engraçado, mas é um pouquinho engraçado. Mas eu não sou masoquista, pessoal. Tá bom. Gente, Considerações finais, Júlio? fazer uma observação, essa função aí, porque eu ouvi essa semana a respeito da possibilidade de fecharem o Amarelinho, que atualmente é Salmãozinho. Salmãozinho. Né? E daí eu me lembrei disso na hora que começou a falar, e era justamente que ela ia comentar ali, né? Por isso que eu até cortei no meio eu pulei fora aqui, não, deixa eu ficar agora quieto. Ele falou do Amarelinho, Salmãozinho, eu me lembrei de um caso engraçado, já. Vamos ver se é engraçado, né? Tem um amigo meu que trabalhava na manutenção lá, estava pintando, e aí chegou um paciente lá e ele tem uma coisa para te dar. Não, não quero nada. Tem uma coisa para te dar. Não quero nada. Não, mas eu vou te dar um presente. Ele em cima da escada pintando. Tá, o que tu quer me dar? Posso dar? Pode. Pegou e passou uma rasteira na escada. Ele te dá uma rasteira. Esse é engraçado, né? Ele pode ter fraturado. Não, mas ele não caiu. Ele conta essa história rindo, Reginara. Reginara Félix dos Santos. Considerações finais. É isso, gente. Principalmente o povo negro, né? Vamos se unir. Vamos tentar unir forças. Porque só isso pode mudar as coisas. É isso. Pessoal, muito obrigado pela atenção, por estar aqui com a gente. Vou deixar para o Júlio encerrar. Cristiano Ávila, podcast Saúde e Cultura, parceria Fiocruz Brasília, OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, com financiamento do governo do Canadá. Muito obrigado. Esse projeto é o Caravana e Podcast Saúde e Cultura do Instituto Cultural Filho de Aruanda. Até o próximo programa. Júlio? Boa noite. Fazer o olhando. Mulher, não.